Cocum, isso mesmo que você ouviu. Cocum conta a história de Frederico, um insetoide que nasceu em um mundo cabuloso. Na verdade, não apenas em um, mas descobrimos que vivemos em um mundo, dentro do mundo, que está dentro de outro mundo, que na verdade está dentro de outro mundo. Isso mesmo. Confuso? Talvez. Mas minha missão aqui é trazer de uma forma divertida e menos complicada a história do nosso Frederico. Para desvendar toda essa confusão, a gente vai acompanhar ele, desbravando mundo por mundo, e cada mundo vamos precisar derrotar o seu boss e desvendar alguns quebra-cabeça. Com isso dando certo, iremos carregar esses mundos nas nossas costas, literalmente. Pra gente descobrir que no final... tava querendo tomar spoiler, né? Fica até o final que você vai descobrir. E bora lá. Enquanto a missão do Frederico é explorar esses mundos, a sua é deixar aquele like maroto. Antes que eu acabe carregando suas bolas também, hein? A história começa com uma imagem de um casulo misterioso, protegido por placas de metal. Cercam como se fosse uma armadura. Do nada aquilo se rompe e cai uma espécie de insetoide. Percebemos que estamos em um mundo parecido com Marte, pela sua coloração avermelhada. Então eu começo explorando alguns cantos do local, mas não acho nada de tão interessante assim. Depois de um tempo na exploração, encontramos algo no chão, com a porta bem à sua frente. Ao ativarmos o interruptor de pressão, acabamos acionando o mecanismo que abriu um caminho para nós. Chegando ao local que liberamos, encontra uma esfera no chão, cuja sua mecânica era basicamente sair puxando ela por aí. Ao puxá-la, algo começa a surgir do chão. A princípio parece apenas um pedaço de ferro, mas ao ativarmos outro interruptor de pressão, aquilo nos ajuda a acessar uma nova área. Nessa nova área, temos a mesma mecânica do interruptor. Ao ativá-la, a plataforma de ativação começa a se mover de um lado para o outro. Aí que começou a treta. Eu precisava acionar o interruptor, mas continuar no lugar que estava, para conseguir acessar a outra plataforma de ativação. Então eu usei esse caminho para continuarmos na posição em que estávamos e pegar carona na plataforma de ativação. Lá eu precisei acionar outro interruptor de pressão. Chegando a esse local, eu encontro outra plataforma que nos impulsiona para cima. Lá encontramos uma espécie de nave espacial, mas aparentemente não há nada ao seu redor. Também temos uma porta enorme em nossa frente, a qual ainda não temos acesso, mas eu tenho certeza que futuramente a gente vai voltar ali. No meio do caminho, ao passar por algumas pedras, meu caminho anterior é bloqueado. Bom, não tinha o que fazer, eu tive que aceitar. Logo à frente temos uma outra mecânica nova, algo que parece ser uma pequena entrada cercada por 3 círculos, cada um com um desenho diferente. Percebo que se eu passar por cima de cada um, eles acendem. Então eu passo por cima de todos eles e a entrada se abre, descobrindo que na verdade aquilo faz com que eu saia daquela orbe que estávamos. O começo é meio confuso, mas no decorrer vocês vão conseguir entender melhor. Ao sair daquele orbe, nos deparamos com uma sala escura, com uma imagem assustadora no fundo. Aparentemente parece inimiga, mas ela não nos ataca. Com isso descobrimos uma nova mecânica. A gente consegue carregar o orbe por aí. Uma passagem se abre e no final dela precisamos encontrar uma saída pelas escadas. Nosso único caminho encontrado é aquele com o suporte. Ao colocarmos o orbe no suporte, o caminho se libera para atravessarmos a ponte. Neste local, vemos outra plataforma de ativação. Ao ativá-la, ela nos leva para onde o orbe estava, para que possamos pegá-lo e voltar pela plataforma. Dessa forma, podemos continuar levando o orbe conosco. Com o orbe em mãos, procuro um local que possa ser nossa saída. Encontro um cano e decido jogar o orbe lá para ver o que acontece. Ele acaba se conectando com o outro lado da porta, que abre para nós. Chegando lá, corro para pegar o orbe novamente e descobrimos uma nova mecânica. Ao passar por cima dessa plataforma, o cano muda de ângulo, mas no momento isso não fica tão claro para a gente. Então eu continuo explorando o local. Tento colocar o orbe em alguns lugares, mas sem sucesso nenhum. Subindo, eu vejo outras plataformas que mudam o ângulo do cano, e eu vejo que no total são 3. Logo acima, acho o mesmo cano que eu joguei o orbe anteriormente. Assim que eu joguei o orbe naquele cano, a mudança de ângulos dos canos fez sentido. Eu precisava alterá-los para que o orbe chegasse até lá embaixo. Na primeira tentativa eu falhei, porque esqueci de mudar o último cano. Mas na segunda ficou mais claro e mais fácil. Sem dificuldades, fiz as mudanças como no primeiro, sem esquecer do último. Com o orbe encaixado naquele lugar, uma ponte é liberada para eu passar. Pego novamente meu orbe e descubro uma outra mecânica. Ao colocá-lo em um determinado local, a parede começa a se mover. Eu precisava encontrar o ângulo perfeito entre as duas paredes para eu conseguir passar pelo meio. E finalmente eu consegui. Logo à frente eu encontro outra plataforma de ativação, que acaba me lançando. Lá eu encontro outra plataforma que nos leva a um outro lugar. Chegando lá acontece a mesma situação. Também encontro uma pequena torre com alguns símbolos ao seu redor. Ao
começar a puxar a esfera de ferro, percebo que esses símbolos são os mesmos que estão no chão. Parece fácil falando, mas levei um bom tempo para entender. Assim que eu vejo essa torre que subia e descia, eu pego e começo a puxar a orbe de ferro. Começo a alterar ela para cima e para baixo. Quando eu descobri, acabei decorando a ordem dos símbolos e passei por cima de cada um deles no chão. Com isso eu notei que aquele nosso primeiro enigma acertamos na sorte, pois também havia um padrão escondido e não tínhamos visto. Ao passar por todos os símbolos, a nave espacial solta o que parece ser um slime amarelo. E ao quebrá-lo, um robozinho fica nos seguindo. A funcionalidade até o momento é abrir as portas que nos fecharam anteriormente. Com isso, volto à plataforma, pego o meu orbe de novo. Ao descer a plataforma, vejo um suporte para o orbe, decido colocá-lo lá. E quando colocamos o orbe, acontece algo que explode a minha mente. Conseguimos acessar o mundo que estava dentro do orbe. Até então seria o mundo de Marte. Voltando para lá, algo está diferente. Agora temos aquele mini robozinho com a gente. Lembro que paramos em uma porta que foi fechada e já vou até ela. O robozinho faz a porta se abaixar. No meio do caminho descubro que aquilo que seria mais ou menos uma espaçonave acaba se conectando no mini robozinho, ativando a porta que estava fechada, e ela começa a se abrir e libera uma passagem para a gente. Desse lado não há muitas diferenças. Começo a caminhar em busca de alguma resposta e encontro um objeto gigantesco que começa a puxar, mas sem entender muito bem. Depois de algumas voltas, percebo que preciso puxá-lo para criar um caminho que nos permita atravessar de um lado para o outro. Quando na posição certa, eu solto e vejo se isso funciona. Com passagem liberada, vejo uma outra plataforma que me lança para outra pedra. Lá tinha um objeto ao qual me agarrei e fui levado. Chegando lá, é um ambiente um pouco diferente. Vejo um outro caminho, aciono um símbolo e uma nova orbe aparece, mas é levada por um inseto misterioso. Subindo a escadaria, encontro uma outra plataforma que nos fez sair do orbe. Mas como nosso objetivo é ali, eu volto para lá. Caminho mais um pouco e lá está nosso primeiro boss. No início eu fico um pouco confuso sobre como aquilo funciona. Vejo uma espécie de tatu que está andando de um lado para o outro dentro do chão. Então eu pego ele, assim que eu chego perto daquele casulo, eu explodo o nosso tatu. Ao fazer isso, o monstro que vimos anteriormente aparece. E é o nosso boss que precisamos derrotar. Percebo que não temos uma mecânica de ataque direto. O padrão inicial de ataque do nosso boss é vir até mim, soltando cristais pelo caminho que me dão um stun. E com isso ele consegue me pegar. Quando eu pensei que eu iria morrer, descubro que em vez de morrer, ele só joga a gente pra fora do orbe. Agora, sabendo os ataques iniciais, eu desvio deles, mas ele também solta o que parece ser abelhas que me causam uma lentidão ali. Preciso ficar atento a esses dois ataques, mas acabo sendo pego novamente e sou jogado para fora. Voltando, eu continuo desviando as habilidades, até perceber que a maneira de derrotá-lo é usando aquele tatu do início. Então eu já pego o tatu novamente, que estava perto, e o explodo. Mas para surtir efeito eu preciso estar ainda mais perto. Na primeira tentativa não causou dano. Com isso em mente, assim que o próximo tatu aparece, eu me aproximo dele e explodo perto do boss, o que deixa mais irritado e ele começa a nos atacar ainda mais rápido. Ainda assim, sou pego mais duas vezes, sou jogado para fora. Até que eu consigo acertá-lo duas vezes seguidas, fazendo com que ele fique ainda mais irritado e mais puto e muda seu padrão de batalha. Ele transforma seus bichinhos em cristais que giram em um padrão. Então com isso eu preciso apenas desviar até que aparece um outro tatu para me pegar. Com isso eu pego e explodo perto do boss, e o que finalmente derrota ele. E com essa explosão eu consigo finalmente derrotá-lo. E no meio de tudo isso ele deixa cair uma nova orbe para mim. E uma animação incrível se inicia. Assim que o portal se abre, eu volto para onde o orbe de Marte estava. Ao retornar, um raio gigantesco é lançado para o alto, e aparece um poder gigantesco ao redor daquele orbe vermelho. Então eu percebo que ele também ganhou uma habilidade, que me permite ver caminhos que estavam desativados antes. Com isso eu consigo prosseguir com a ajuda do orbe vermelho. Enquanto eu carrego, consigo ver os possíveis caminhos que eu posso seguir. E seguindo uma certa direção encontro novamente aquele orbe de ferro, e já começo a puxá-lo. Ao puxar, vejo que a plataforma se move junto. Com a plataforma no lugar correto, pego novamente meu orbe e me mostra o caminho correto. Em um local específico encontro outra plataforma de ativação. Ao ativá-lo, uma torre começa a se mover. Percebo que a direção que ela está apontada é a direção que o caminho é liberado para mim. Mas depois de tentar mudar de direção várias e várias vezes, vejo que não está funcionando. Então eu volto para o local onde o orbe de ferro está. Percebo que eu consigo deixar a plataforma no lado inferior dela. Com isso consigo ver o caminho com a plataforma ali. E vejo que a ligação que eu fiz anteriormente com a plataforma de ativação ficou certinho para eu conseguir prosseguir. Chegando lá, vejo uma outra plataforma de ativação. Ao ativá-la, ela se move até o local onde temos acesso. Ao chegar na plataforma,
Percebo que a situação é um pouco mais complicada do que parece, pois ela não se mexe. Tento voltar e procurar outro acesso, mas sem sucesso nenhum. Então eu noto que há uma parte da passarela quebrada. Eu percebo que eu posso entrar na plataforma quando ela estiver em movimento. Quando ela passa do meu lado, eu vou até ela e eu consigo acessar o outro lado. Lá eu encontro uma plataforma que nos impulsiona, lançando-nos para um local protegido. Para abrir a passagem, coloco meu orbe, mas eu percebo que há 2 espaços para os orbes. Entendo que precisamos de mais um orbe para a gente conseguir passar por aquela área. Desisto de abrir a passagem e encontro uma outra plataforma mais à frente, que nos leva a uma escadaria conectada a um portão enorme. Mas eu não tinha ideia nenhuma de como a gente ia conseguir abrir aquilo. Então eu percebo que o portão funciona com os 2 sensores de presença. Eu precisaria colocar 2 coisas naquela plataforma para a gente conseguir ativá-lo ao mesmo tempo. Com isso eu encontro 2 plataformas móveis que parecem uma torre. Eu percebo que elas ativam os sensores para mim. Ajusto o tempo para que as torres sejam acionadas ao mesmo tempo, porque eu também preciso ativar uma plataforma que tem bem no centro. Depois de algumas tentativas, consigo abrir o portão. Ao abrir, eu levo um susto enorme, pensando que era um ataque, mas na verdade é um caminho que nos leva até a nossa segunda orbe. Ao nos aproximarmos da orbe, uma criatura parecida com uma estrela do mar entra nele, sem que possamos evitar. Com a orbe verde em mãos, corro e coloco na plataforma que nos trouxe até aqui. Com isso, conseguimos ativar os 2 locais de orbe que tínhamos, e abrir um novo local onde nossas orbes ficarão. Com acesso à orbe central, coloco a orbe verde no meio e entra nesse novo mundo. Dentro dele parece que estamos em um ambiente relacionado à água, ou a um oceano. Nosso primeiro obstáculo é perceber que vamos precisar usar a orbe vermelha dentro do orbe verde para superar algumas partes. No segundo obstáculo, encontramos aquela parede com luzes amarelas, que só estão presentes dentro do orbe vermelho. É assim que eu pensava. E com isso voltamos ao orbe vermelho, levando a orbe verde. Dentro do orbe vermelho, coloco a plataforma verde em um suporte que faz a plataforma ficar disponível para nós. Ao chegar lá, temos aquela velha mecânica de descobrir a ordem dos objetos no chão. Procuro algo que se relacione com esses objetos. E andando um pouco para lá e para cá, encontro algumas torres, que simbolizam essas imagens. Decoro a ordem e volto para ativar os objetos na sequência certa. Ao passar por todos, o nosso velho slime amarelo aparece novamente. E dentro dele está nosso mini robozinho. Com a companhia dele, voltamos para o orbe verde, para abrir aquela parede que nos bloqueava. Com a parede aberta, continuamos usando o orbe vermelho para visualizar os caminhos. Em um determinado momento, encontro algo flutuando. E ao passar perto, ele engole meu mini robozinho, que volta a ser um slime. Percebo que eu preciso criar uma estratégia para passar com ele, então eu coloco meu orbe vermelho no suporte, e com o orbe no suporte, o devorador de robôs se move para frente, e se eu retirar o orbe, ele se move para o local original. Assim eu consigo passar com o mini robozinho, que me ajuda a abrir uma passagem que seria impossível de atravessar sem ele. Explorando novamente, encontro uma plataforma que nos tira do orbe, mas como não vejo nada de importante lá, volto para o orbe verde. Eu preciso passar para o outro lado, mas do meu lado está o devorador de robô. No início nada faz sentido e acaba perdendo o robozinho novamente. Como eu acho que eu não vou precisar dele, continuo carregando apenas o orbe vermelho. Mais à frente eu vejo aquela espaçonave azul. Encontramos no orbe vermelho, e percebo que vamos precisar do mini robô. Sem saber onde ele está, eu volto ao orbe vermelho, mas vejo que a plataforma que usamos desapareceu. Então eu volto ao orbe verde sem muitas respostas, fico vagando de mundo para mundo para ver se encontro o mini robô novamente, mas sem sucesso nenhum. Finalmente, ao retornar ao orbe verde, encontro o mini robô lá. Entendo uma nova mecânica. Ao voltar ao local onde o orbe verde estava, consigo escapar do devorador. Ao passar, entro novamente no orbe verde sem impedimentos. Com isso, eu estou com o mini robôzinho comigo. Eu volto para a aeronave azul e o mini robôzinho se encaixa nela, abrindo uma porta gigantesca. Eventualmente, encontro um caminho e sigo por ele. No final, há um local estranho com um símbolo no chão. Ao pressioná-lo, um ser estranho aparece. Inicialmente, eu acho que não são inimigos. Isso não tem relação direta com a história principal. Então eu volto para o caminho original que precisamos seguir. Vejo que eu preciso mover novamente aquela torre para que seja criado um caminho para ter acesso a um outro lugar. Eu continuo explorando e encontro mais obstáculos. Eu preciso passar por 2 paredes, colocando a orbe em suporte e pegando-a lá rapidamente. Logo à frente encontro uma mureta, e percebo que há bloqueios em algumas partes do mapa que impede a passagem carregando a orbe nas costas. Eu preciso encontrar uma solução para fazer o orbe passar para o outro lado. Então eu encontro um cano e lanço o orbe, e sai do outro lado pra gente, conforme esperado. Com a orbe em mãos, encontro um novo obstáculo. Eu preciso atravessar para o outro lado sem carregar o orbe. Eu penso um bom tempo sobre como vou fazer isso.
até descobrir que a plataforma que nos leva de volta serve como tipo de checkpoint pra gente. Ao passar por tudo aquilo, encontro uma área que gira com a plataforma. Ao girar para a esquerda, eu sigo por esse caminho. Lá eu vejo um monumento bizarro. Logo atrás dele é uma plataforma que nos lança para o outro lado. Usamos novamente o orbe vermelho para nos ajudar. Percebemos que vamos precisar do mini robô para abrir a passagem para a gente. Então eu percebo que, como não temos mais um mini robô dentro do orbe vermelho, não adianta voltar. Encontro o suporte e coloco o orbe nele, o que monta uma nova plataforma. Sigo adiante e vejo algo estranho no centro. Noto uma orbe brilhando no alto. Pego a orbe e percebo que ela está relacionada ao objeto do centro. Vou até ele, despejo uma água quente. Ele começa a se abrir. Jogo a orbe dentro, despertando uma criatura. Com isso acabamos despertando nosso segundo boss. Esse boss segue um padrão semelhante ao primeiro, avançando para nos atacar, mas dessa vez não consigo encontrar nada para nos ajudar. Percebi que alguns orbes de pedra estavam brilhando e eu tentei me esconder atrás delas para me proteger, mas não deu muito certo. O monstro me lançou para fora da orbe verde. Voltei para a luta sabendo seu padrão de ataque, e me facilitou um pouco as coisas. Fui desviando os golpes e percebi que ao passar pela torre de orbes de pedra, a que estava no topo ela sumia. Nossa missão ali era tirar todas as orbes de cima da torre para que eu conseguisse pegá-la. Se demorasse muito, novas pedras surgiam, então eu precisei ser rápido. Quando finalmente consegui, saí planando novamente, mas cheguei perto demais do monstro e fui pego. Na terceira tentativa eu passei por tudo de novo, mas dessa vez mantive a distância e consegui desviar dos projéteis roxos que ele lançava. Assim o núcleo dele ficou exposto mais uma vez. Eu consegui pegar outra orbe de pedra e colocá-la na plataforma. Dessa vez, as orbes começaram a se mover, tornando o foco ainda mais difícil. E ele começou a me sugar do nada. Tive que escapar de tudo isso enquanto desviava dos projéteis roxos. Acertei o núcleo dele novamente, deixando ainda mais furioso. Ele começou a girar e colocou algumas barreiras no caminho. Mas o padrão de ataque continuou simples. Meu objetivo era chegar até onde estava a orbe de pedra. Quando cheguei lá, comecei a planar e ele soltou mais projéteis roxos. Tive que desviar de todos eles. Após algum tempo, ele acabou desistindo e cansando e eu ataquei seu núcleo novamente. Com isso a gente conseguiu derrotar nosso segundo boss. Ao sairmos de lá, igual aconteceu com a orbe vermelha, um raio gigantesco saiu para o céu, e algumas paredes ali acabaram virando água. Na imagem do orbe conseguimos ver que a orbe vermelha estava dentro da orbe verde, com isso a gente conseguiu entender que uma orbe consegue ficar dentro da outra. Bom, a gente viu que tinha algumas paredes de água, então a gente foi até uma. Descobrimos que o poder do orbe verde é transformar a água em pedra, e vice-versa, permitindo acesso a lugares mais altos ou também mais baixos. Segui em frente, mas logo encontrei nossa primeira dificuldade utilizando a orbe verde. Ao ativar o orbe, o que era água vira pedra, vice-versa, igual eu falei. Como eu precisava descer, eu tive que encontrar um padrão para manter a água como água até que eu estivesse na posição correta para transformá-la em pedra. Para isso eu precisei subir e ativar o dispositivo de cima, assim consegui descer para onde eu precisava. Lá embaixo descobri uma nova mecânica, a gente conseguia se mover em cima dessas pedras que até então virava água, e com isso a gente conseguia desbloquear novos caminhos. Continuei avançando até encontrar um suporte e deixei a orbe por lá mesmo. Ao chegar novamente no topo, precisei mover entre as lacunas utilizando a orbe verde. Depois encontrei um local escuro, nada ali fazia sentido, e andei de um lado para o outro até encontrar nosso segundo ancião e libertá-lo. Mas eu ainda precisava seguir em frente. Voltando um pouco, encontrei um suporte de orbe. Quando eu coloquei a orbe nele, uma quantidade enorme de água se moveu até mim. Mas assim que eu tirei a orbe, a água voltou para o outro lado. Tive que pensar como eu poderia atravessar o caminho. Depois de algumas tentativas, descobri que se eu transformasse a água em pedra, ela pararia de se mover. Continuei o percurso usando essa mecânica para subir e descer, até que encontrei essa plataforma, que faz abrir uma porta para mim. Com isso eu só precisava voltar ali para ter acesso a essa porta. Para isso eu só precisei inverter o que era água para pedra. Ao ativar o poder dessa água, fomos lançados lá para cima. Encontramos logo depois essa cápsula, que me permite acessar os mundos dentro dos orbes. Para seguir eu precisei entrar dentro do orbe verde e retirar o orbe vermelho de lá. Fiz isso para dar continuidade utilizando o orbe vermelho. Do outro lado vimos outra cápsula para entrar nos orbes. Mas para dar continuidade eu precisava colocar o orbe verde dentro do orbe vermelho, invertendo a ordem, porque eu precisava da orbe vermelha para passar. Ele precisava estar em minhas costas, mas eu não poderia deixar o verde para trás.
Então eu entrei dentro do orbe vermelho, deixei a orbe verde lá dentro e coloquei a orbe vermelha na plataforma e retirei a orbe verde para continuar no mapa. Precisei utilizar o poder do orbe verde para subir, depois ativei essa plataforma que chamou essa outra plataforma. Desse outro lado vimos novamente aquela parede que somente o mini robozinho conseguia ajudar a gente a passar. Vendo que ele seria impossível da gente passar sem ele, eu vejo que temos um suporte na esquerda. Mas para dar continuidade nele precisamos do orbe vermelho, então eu volto lá para buscá-lo. Com os caminhos criados pelo vermelho, novamente vejo aquela velha mecânica de descobrir a ordem das imagens. E vejo que elas estão localizadas nos caminhos criados pelo orbe vermelho. Ao decorar todos eles, eu volto para o local onde eu preciso ativar as imagens, e ao fazer todos eles, o mini robozinho vem para a gente. Com ele em mãos, volto para o local onde tinha uma parede que nos impedia de prosseguir, ativo essa plataforma e damos de cara com essa cápsula, que novamente vai ter aquele suporte central. Tento descobrir o que preciso fazer ali, mas sem sucesso nenhum. Logo à frente eu vejo esse obstáculo, impedia de eu passar. Como eu estava sem saída, decido voltar para dentro do orbe verde, pois era o último que eu tinha acessado. Andando por lá utilizando o orbe vermelho, o nosso mini robô encontra alguns caminhos que antes eu não tinha acesso e acabo seguindo neles. Até que eu encontro uma plataforma de lançamento, que joga para um local onde temos aquele negócio que engole o nosso mini robozinho junto com alguns canos. Com tudo isso eu preciso encontrar a forma correta para sair dali. Percebo que ao colocar o orbe no suporte, esse negócio começa a andar para frente, mas eu ainda não vejo aquilo como uma saída. Vejo que logo à frente temos uma plataforma de lançamento, que passa por cima do cano, e eu vejo que a nossa saída é aquilo. Ao passar por cima do cano eu acabo jogando o orbe lá dentro, e até ele chegar no suporte eu me posiciono no meio, e com isso meu mini robozinho não é pego. Com isso dando certo, eu passo por essa parede e pego essa outra plataforma, que nos leva até o local onde deixamos nossa orbe vermelha, para não ficar para trás. Com a orbe vermelha temos acesso a uma outra plataforma que nos lança até um lugar todo estranho. E lá temos uma plataforma que nos faz sair do orbe, um suporte de orbe e uma plataforma de lançamento. E infelizmente aquele comedor de robô. Vejo que a mecânica ali é simples, preciso deixar nosso orbe por um tempo no suporte, que irá fazer nosso comedor de robô, e pra frente eu posso utilizar a plataforma de lançamento para passar por cima. Com isso concluído, eu encontro aquela aeronave azul, novamente, que abre uma porta enorme para mim. E eu consigo encontrar uma nova orbe, que seria a roxa. Uma criatura bizarra apareceu e do nada entrou no nosso orbe. Um caminho de volta liberado, e vendo que precisamos sair dali logo, corri para o local de conexão com a orbe verde. Primeiro levei a orbe vermelha para fora, depois a roxa. Tentei passar pela parede novamente, mas sem sucesso. Lembrei que os orbes até agora ganharam poderes, depois de derrotar os chefes que está dentro deles. Talvez o poder do orbe roxo me ajude a passar por essa parede. Então eu coloquei a orbe na plataforma para entrar, mas antes eu peguei a orbe vermelha caso eu precisasse dela. Dentro da orbe roxa comecei a explorar. E logo eu encontrei um cano e joguei minha orbe vermelha lá dentro para ver o que dava. E ela logo caiu em cima de um suporte, criando acesso para seguirmos. Peguei a orbe de volta e continuei andando até encontrar um obstáculo fechado e uma plataforma de ativação bloqueada. Como não consegui fazer nada ali, continuei explorando, mais à frente joguei a orbe em um outro cano, caiu no suporte, mas não aconteceu nada. Notei que isso na verdade nos ajudaria mais tarde para a gente ter acesso àquele orbe, já que havia uma parede que impedia nossa passagem com ele. Encontro alguns obstáculos e ao passar por todos eles, pego meu orbe novamente e vejo que temos um suporte ali no centro. Ao colocar o orbe lá, brota um robozinho, que mais parece nosso pet, porque ele fica nos seguindo, sem nenhuma explicação. Enquanto eu estava andando, ele acaba indo automaticamente um suporte que estava escondido. E ao conectar ali, conseguimos ter acesso a uma plataforma de ativação, que acaba engolindo nosso pet e jogando ele para o outro lado. Ele na parte de baixo, continua seguindo nossos passos, como se fosse uma sombra. Noto que eu preciso puxar essa plataforma de ferro para que a plataforma fique acessível para ele. Com isso, nos encontramos novamente, e eu guio até o suporte que estava escondido. Ao conectá-lo, é aberta uma porta para nós. Ao acionar a plataforma, temos acesso à parte inferior do lugar. Lá achamos novamente um suporte que estamos sem acesso. Mas eu vejo que essa plataforma é que nos faz sair do orbe roxo, e eu decido sair pelo fato que vamos precisar de orbe vermelha e verde dentro da orbe roxa. Como a orbe vermelha já estava lá, volto somente para pegá-la. Ao colocar mais duas orbes ali, a plataforma se move. Ao chegarmos no local, nossas orbes literalmente saem voando por aí.
Cada uma vai para um lado. Decido de início ir atrás do orbe vermelho. Vejo que ele acaba sendo solto nessa plataforma, tento pegá-lo e sair correndo, mas sem sucesso. E essa parede surge do nada, me impedindo de fazer isso. Então eu preciso seguir esse outro caminho. Neste local eu encontro um sensor, que ao passar por cima um caminho é construído. Além dele também temos outras mecânicas espalhadas pelo local. Além de locais que eu não consigo ter acesso com orbe, a primeira coisa que eu tento é jogar orbe nesse cano. Enquanto ela ia até o outro lado, eu acho esse outro caminho bizarro. Lá eu vejo que também temos sensores, que vai ser possível ser acionado só no futuro. Com isso eu decido voltar. Lá em cima eu começo a procurar onde meu orbe foi parar. Enquanto eu procurava eu acho novamente nosso pet. E com isso eu percebo que ele vai ser nossa chave para tirar a gente de lá. Tento achar alguma maneira de locomover ele, pois todos os caminhos estavam fechados com essas rochas. Então eu lembro que aquele sensor cria caminho pra gente. Com isso eu consigo tirar ele de lá. O outro passo é ter acesso a essa outra plataforma. E a nossa saída foi tirar o orbe do nosso pet enquanto ele estava em cima, com isso fazendo com que o seu corpo ficasse imóvel e acionando o sensor. Mas antes de completar isso, eu lembrei daquele outro lugar que fomos, que precisaríamos do nosso pet também. Eu já volto pra lá. Aí eu deixo tudo no esquema, e ao pressionar os dois sensores ao mesmo tempo, acabamos libertando mais um ancião. Mesmo que não conte nada pra história, é importante acabar libertando ele ali pra gente. Volto para o local onde vamos dar continuidade na missão. Ativo a plataforma e uma parede que nos impedia volta a se abaixar. Vejo que vou depender novamente do nosso pet para criar um caminho pra gente. Chegando no centro do local, ele acaba se encaixando automaticamente ali. Vejo que a nossa pendência fica só do lado do orbe verde, e já vou lá pegar ele. Mas para chegar lá eu vou precisar do nosso orbe vermelho para criar o caminho para nós. Logo à frente eu vejo esse cano e já jogo o nosso orbe vermelho lá dentro. E noto que ele virou nosso pet de novo. Com o orbe verde em mãos, eu já inicio a treta de criar água em pedra, para que a gente consiga prosseguir. Eu vejo que eu preciso criar uma lógica para o meu petzinho ficar comigo. E para isso eu preciso fazer uma combinação dos poderes do orbe verde. Depois de muito tempo, depois de muito sobe e desce, acabo conseguindo achar a combinação e faço o nosso petzinho subir ali conosco. Com isso eu volto até o centro e faço o nosso petzinho se encaixar ali, fazendo com que aquilo vire uma plataforma. Ao ativar, algo prende a gente e faz a gente sair planando por aí. Do nada somos colocados no exterior daquele orbe. Depois disso eu volto para o orbe roxo. Passo por alguns obstáculos e vejo que ali preciso do orbe vermelho e volto lá para pegá-lo. Com ele eu crio caminhos e temos acesso a uma cápsula. E no centro dele a gente consegue colocar o orbe, para a gente ter acesso àquele orbe. Voltando para dentro do orbe vermelho, percebo que nada mudou. Então eu retorno para a orbe roxa. No local noto que existem paredes que só se abaixam com um mini robozinho. E além disso também existe uma plataforma de água, que é só ativada com a orbe verde. Mas no momento eu só consigo carregar uma orbe. Então eu decido bolar um plano. Pego minha orbe vermelha e saio para fora. Como não estou mais dentro de nenhuma orbe, eu preciso primeiro deixar a orbe verde dentro da vermelha. Depois pego a orbe vermelha com a orbe verde dentro e na orbe roxa eu coloco a vermelha na plataforma, que permite entrar nas orbes, e retiro a orbe verde de lá de dentro. Agora estou apenas na orbe roxa. Consigo avançar porque tenho acesso à orbe verde. Com isso transformo a água em pedra e acabo subindo. Do outro lado acabo encontrando objetos ativáveis no chão. Mas eu preciso descobrir a ordem das imagens primeiro. Subo uma torre de água em busca de alguma informação. Lá no alto eu encontro a primeira imagem e percebo que cada vez que eu ativo o poder da orbe, a imagem muda. Fico ali até decifrar a ordem das 5 imagens. Com isso tenho a sequência correta. Eu desço e ativo os objetos. Um slime amarelo é expelido e dentro dele encontro o nosso mini robozinho novamente. Volto para buscá-lo no suporte e sigo até a parede que está nos bloqueando. Com ela liberada, nos deparamos com uma armadilha e captura o nosso robozinho. Nossa única opção é passar por ela e acabar vendo o que tem do outro lado. E lá encontramos outra plataforma para inserir uma orbe e entrar. Agora eu preciso bolar um outro jeito de fazer o mini robozinho atravessar comigo. Tento usar a orbe verde, depois a vermelha, mas sem sucesso nenhum. Tento várias vezes até que eu encontro um padrão. Eu pego meu mini robozinho da orbe roxa e levo até a verde, onde eu deixo ele ser capturado de propósito. Com ele preso, ele fica lá até libertá-lo. Pego a orbe verde, levo para outro suporte, entro na orbe verde e liberto o robozinho do outro lado, burlando a armadilha. Com ele em mãos, saio da orbe verde e permaneço na orbe roxa. Libero o caminho e lá está novamente nossa aeronave azul. Ao conectar o robozinho, um caminho é criado para mim, mas eu preciso colocar os dois orbes no suporte. Como eu só tenho o verde, eu volto para pegar a vermelha.
Do outro lado, seguimos com nossos pets, que já se dirigem para uma plataforma. Lanço para o outro lado e eles ativam a plataforma, criando um caminho para mim. Lá do outro lado, encontro outra plataforma, onde nossos pets se encaixam e eu atravesso a passarela. E lá eu me deparo com um orbe meio roxo, eu não consigo entender muito bem. Ao puxá-lo, surge uma flor, meio flutuante, que me permite trocar de lugar quando é ativada. Mas há algo de estranho ali. Quando eu passo por cima dessas bolhas, ela vai e ataca o centro, parecendo causar dano em algo. Após algumas bolhas, o terceiro boss aparece. Por favor, não me pergunte o que é isso. O padrão de luta é diferente dos outros. Ele me segue enquanto gira e acaba eliminando o chão. Com isso, ele me deixa muitas poucas opções de saída. Para causar dano nele, eu precisava acertá-lo com as bolhas. A primeira bolha que eu acerto, ele fica furioso, girando ainda mais rápido. A segunda bolha também o acerta. Ele continua destruindo no chão e girando. Percebo que ele está chegando ao seu fim, mudando de sua aparência. Eu me sinto confiante em vencê-lo na primeira tentativa, mas ele lança uma nova mecânica de lentidão no chão, que me atrapalha bastante. Ele combina essa lentidão com seus golpes, e no meio da confusão eu vacilo, e acabo ficando entre esses dois blocos de chão que estão prestes a ser destruídos, e ele me pega e joga pra fora do orbe. Então eu preciso lutar com ele novamente. Com mais experiência, passo facilmente da primeira fase. Quando chegamos ao ponto que ele me pegou antes, fico entre esses dois blocos, pronto para escolher um lado. Acerto mais uma vez, mas ele ainda não cai. Do nada, ele cria uma esfera ao seu redor, começa a girar ainda mais loucamente, e ele acaba ficando imune a minhas bolhas. Tenta novamente atacar minha segunda bolha, e vejo que uma parte de sua esfera acaba se quebrando. Percebo que eu preciso acertá-lo no momento correto. Sem querer, erro ao trocar de lugar com a flor, enquanto ela estava embaixo dele, e ele me joga novamente para fora do orbe. Repito tudo mais uma vez. Quando chega ao estágio final, percebo que a esfera ao redor dele desaparece quando ele me ataca. Aproveito essa brecha e estouramos a bolha nele, derrotando-o. Ao vencê-lo, uma plataforma enorme surge, permitindo-nos voltar. E o nosso orbe no centro emite um raio enorme para o céu, assim como aconteceu com as orbes vermelha e verde. E do nada, flores que se parecem com algas vivas brotam por todos os lados, e ao pegá-la, ela se transforma no orbe roxo. Coloco uma delas no suporte e atravessa uma parede que bloqueia os orbes. Dentro eu vejo flores de água viva. Pego uma delas e coloco no suporte, abrindo o portão pra gente. No meio dele, pego uma outra flor de água viva, que faz o orbe anterior desaparecer e abrindo esse segundo portão pra gente. Logo à frente eu utilizo essa mecânica de novo, e acabo colocando ele em cima de um suporte. E com isso é criada a passarela para nós, e nos dá acesso a uma plataforma de lançamento. E nesse local, damos de cara com o orbe de ferro. Ao puxá-la, vimos que uma flor de água viva é guiada, mas ela só anda na parte roxa do chão. Movendo assim, consigo trazê-la onde estamos, e transformamos ela em um orbe. Coloco esse orbe no suporte, e a pedra começa a se mover para cima e para baixo. Para que eu consiga subir junto com o orbe, eu preciso mover a flor de água viva até essa pedra. Assim que eu chego perto, eu pego a flor, ela se transforma em um orbe. Isso faz com que a orbe que estava no suporte desapareça, desativando o suporte e fazendo a pedra subir. Lá em cima me deparo com várias outras estruturas. Logo abaixo eu vejo um suporte, e coloco nossa orbe lá. A plataforma de lançamento se abaixa e assim eu consigo acessá-la. Então, eu percebo que eu preciso pegar novamente a flor de água viva, para que ela se transforme em orbe, desativando assim o suporte da outra orbe, para que eu consiga ser lançado. Do outro lado eu procuro outro suporte. Ao colocarmos o orbe lá, um caminho é formado. Mas de repente, uns negócios estranhos começam a se mexer. Mais à frente eu vejo outra plataforma de ativação. Quando ativo, uma mini torre sobe e desce. Decido pegar a orbe e sair andando por aí. Mas, ao analisar melhor, eu percebo que eu precisava deixá-lo no suporte para conseguir progredir. Logo à frente, encontro um outro suporte, uma orbe de ferro, que funciona da mesma maneira que a anterior. Com isso, consigo controlar a flor de água viva por meio dele. Começo a percorrer o caminho e vejo que é uma trilha roxa até uma mini torre. Deixo a flor lá em cima e vou ativar a plataforma. Ao ativá-la, eu vejo que ela salta, mas não o suficiente para a gente alcançá-la. Então eu coloco a flor bem na ponta, o que me permite transformá-la em orbe. Colocando-a no suporte, ganhamos acesso à parte inferior. Lá embaixo encontro aquele bicho que vimos anteriormente. Ele nos impede de passar com o orbe. Percebo que eu preciso levar o orbe para o outro lado. A minha estratégia é movimentar uma flor de água viva até perto, pegá-lo e passar pelo bicho. No momento que ele pega a nossa orbe, ele leva para um outro local. Nesse intervalo eu consigo atravessar, e como a orbe está próxima de mim, passo com ela pelo obstáculo. Depois disso eu coloco ela no suporte, e um novo caminho se abre, levando-nos até uma outra plataforma.
Nesse local, parece que vou precisar de pelo menos uma orb. Assim que eu consigo encontrá-la, eu coloco no suporte, abrindo um outro caminho pra gente. Novamente, eu preciso movimentar aquela flor de água viva através do orb de ferro. Agora minha missão é levá-la até uma torre. Uma flor próxima da torre ativa a plataforma e a faz subir. Ao ativar a plataforma novamente, aquele bicho pega a orb e solta no nosso local desejado, o que faz a pedra subir. Mais à frente, encontro o orb novamente. Mas percebo que devido à transformação que está acontecendo lá atrás, que seria de flor de água viva para orb, toda flor que eu pego ela será desfeita, pelo fato que está sendo transformada em outro local. Então eu preciso voltar e interromper esse ciclo, e com esse ciclo encerrado, volto e coloco a orb no suporte, abrindo outro caminho pra gente. Lá encontro aquele casulo novamente. Coloco a nossa orb e o casulo se abre, permitindo que entremos no orb roxo. Então eu percebo que eu preciso tirar minhas duas orbes de lá de dentro e colocá-las para o lado de fora. Com a primeira orb no suporte, volto para pegar a outra. Com as 6 no lugar, ativo a plataforma que se fecha e nos leva para um outro local. Ao chegarmos nesse local, as orbes ficam disponíveis para mim, mas sigo em frente para entender o que vamos fazer lá. Lá embaixo, percebo que eu preciso utilizar a orb vermelha, que começa a construir um caminho para mim. Mais à frente, seguimos com o mesmo esquema de direcionar o caminho e acaba conectando a gente a um outro local. E nesse outro local encontramos plataforma de lançamento. Saímos num lugar estranho e eu ativo essa outra plataforma que nos leva para um nível mais abaixo ainda. Onde ainda preciso da orb vermelha comigo. Andando mais um pouco, eu encontro novamente o nosso pet. Para que ele me ajude, preciso fazê-lo caminhar comigo, sobre esse caminho criado, e remover a orb dele quando estivermos em cima dessa plataforma de ativação. Quando ele cai, os 2 portões começam a se mover, permitindo que eu passe. Mais adiante ativo uma plataforma e alguns pedaços de pedra ao meu lado começam a se mover, formando uma espécie de escada. Acredito que com isso o nosso pet consiga subir ali com a gente. Com ele lá, mando até um lugar que parece um laboratório, onde é uma massa preta, semelhante à partícula de Deus da série Dark. Ao se conectar com o suporte, uma massa engole nossa orb e o transforma. Acabamos grudando nela e ela nos leva de volta ao início, onde estão as nossas outras orbs. Dessa vez a orb vermelha parece ter um suporte preto, um anel em sua volta parecido com o Saturno. Entendo que para cada orb preciso completar essa missão, então eu já starto novamente pela orb verde. Procuro o caminho relacionado a ela, vejo que a água se transforma em pedra e sigo por ali. Solto minha orb para que ela consiga dar a volta e assim terei acesso a ela depois, já que é uma parede no caminho. Continuo acompanhando as transformações e procurando saídas, até encontrar um cano que leva a orb ao local desejado. Lá encontro o nosso pet novamente e como ele não consegue passar pela parede, coloco-a sobre o suporte de lançamento e ativo essa plataforma de ativação. Isso permite que ele passe por cima da parede e para que o orb acompanhe a gente, eu coloco ele no cano. Com os dois juntos, preciso fazer nosso pet nos seguir. Com ele nos seguindo, fica tudo mais fácil. Mas percebo que eu preciso colocá-lo no topo, apesar disso não fazer lógica nenhuma. Então percebo que ao subir naquele pedaço de pedra onde eu precisava, havia água. Ativo nosso pet novamente e seguimos até o topo, onde ele se encaixa automaticamente no suporte. A partícula novamente engole o nosso orb e depois disso preciso me conectar a ele, assim como eu fiz na orb vermelha. Com isso concluímos nossa segunda orb, que seria a orb verde. Agora só falta resolver a questão da orb roxa. Ela é um pouco mais complicada, pois envolve uma mecânica que acabamos de aprender. Então por isso a gente ainda está aprendendo como ela funciona. Encontro uma flor de água viva e ativo a plataforma. Há tantas coisas acontecendo que fico um pouco perdido. Vejo uma plataforma de sensor que se move enquanto eu estava em cima, mas volta ao normal quando eu saio. Logo depois encontro nosso pet e vai nos ajudar nessa missão. Tento de várias e várias maneiras, mas sem sucesso. Existe uma plataforma de lançamento, mas não consigo entender como ela vai nos ajudar. Basicamente a gente não consegue sair dali, então nossa resposta está por ali mesmo. Então eu tenho uma ideia.
Lembro que uma vez eu consegui lançar uma orb enquanto estava voando, então eu decido deixar nosso pet parado, sem a orb, o que impede que ele se mova. Vou até a plataforma de lançamento com a orb em mãos. No exato momento em que passo por cima do pet, eu solto a orb. Ela começa a se mover e passa por cima no tempo certinho, mantendo o portão aberto e o segundo também. Depois de passar, preciso ativar uma plataforma que cria um caminho para o pet conseguir atravessar também. Quando ele chega, a massa preta o envolve e nos conectamos novamente a ele. Quando ele chega, a massa preta o envolve e nos conectamos a ele, voltando para onde os orbes estão. Com as 3 orbes reunidas, uma orbe de ferro surge no chão e eu a movimento, o que faz aparecer uma plataforma e nos leva de volta para fora. Aí surge uma dúvida: se já estamos fora, de onde a gente está saindo? Perceba então que na verdade estamos dentro de uma orbe branca. E as orbes estavam todas dentro dela, assim como eu. Nesse momento estamos apresentados ao futuro boss, que entra na orbe branca e um caminho novo se libera para nós. Encontramos algumas plataformas de lançamento, mas nada muito complexo. Libera uma plataforma que nos permite entrar nos orbes novamente, e retorna à orbe branca. Lá dentro, as orbes não estão acessíveis, então preciso continuar apenas com a orbe branca. Chego ao local com o suporte. Quando eu a coloco lá, abrimos uma área, onde o mini robô vai parar. Veja então aquele enigma, em que precisamos selecionar objetos na ordem dos desenhos. Ando de um lado para o outro até perceber que eu preciso eliminar essas enormes bolas pretas para ver os desenhos nelas. Assim que vejo todas, marco a ordem e corro para registrar os objetos corretamente. Com isso libero o slime, que solta o nosso mini robô. Com ele em mãos, consigo liberar aquela parede que nos prendia. Dentro da orbe branca, encontramos uma aeronave azul. Ligamos a aeronave e uma enorme porta começa a abrir para a gente. Lá dentro, o ambiente é muito bizarro. Aí sigo em frente, tive uma plataforma que nos leva para o outro lado e encontro novamente uma plataforma que nos tira da orbe branca. Ao andar um pouco, o caminho que acabamos de atravessar começa a se desfazer e algo gigantesco surge. Ele se parece uma arma laser ou algo do tipo assim. Dentro dessa estrutura vejo um globo amarelo, que ao nos aproximarmos, começa a girar loucamente e brilhar, e de repente sou jogado para o que parece um estádio de luta. Ao cair lá, percebo que a área vermelha no chão me deixa um pouco mais lento, mas há algumas lacunas vazias ali. Vejo algumas pedras amarelas flutuando, mas elas não parecem me ajudar. Depois de um tempo, noto que algo gigantesco está parado, e com isso, ao me aproximar, nada acontece. Até que eu descubro que eu consigo voar. Pô, o jogo poderia ter me dado uma dica ali, né? Nessa habilidade, consigo destruir as pedras amarelas, revelando o nosso mini robô. Com os 4 mini robôs coletados, eles se reúnem no centro e se conectam àquela grande estrutura. Quando ela se abre, percebo que preciso atacar. E de dentro dela sai nosso quarto boss. Ele parece muito furioso, mas eu não faço ideia do que exatamente ele é. A mecânica dele envolve atacar as lacunas sem a área vermelha no chão. Preciso voar de um lado para o outro para evitar ser atingido. E se encostar nele, fico preso por um bom tempo. O primeiro ataque me deu um bug mental e eu fiquei parado, e fui jogado para fora do orbe. Bom, e com isso em mente, sabendo que eu não podia falhar, eu volto para lá. Lido o primeiro ataque e percebo que em alguns momentos o espaço que está sem área vermelha fica amarelo. E quando o boss golpeia o chão ali, sua pata fica presa e eu posso atacá-lo. O segundo padrão de ataque envolve uma onda que me deixa ainda mais lento e me prende. E aprendo isso da pior forma, voltando mais uma vez para fora do orbe. Também aprendo que eu não posso sair daquela área, ou o boss me captura. Depois de tudo isso, consigo acertá-lo novamente, e conforme o boss fica mais irritado, seus ataques ficam ainda mais rápidos e poderosos, até que eu consigo acertar uma série de golpes nele. Ele fica com apenas uma pata. Agora ele parecia um saci, ainda mais furioso, e do nada ele me pega novamente quando achei que estava quase vencendo. Eu volto pra lá, destruo todas suas patas novamente, deixando apenas com uma. Quando sua última pata fica imobilizada, consigo desferir o último golpe, fazendo virar cinzas e liberar uma plataforma ali pra gente. Do lado de fora, um raio gigantesco sobe até o céu, e a orbe é liberada pra gente.
Vejo que alguns círculos no chão ficam brilhantes, e ao entrar em um deles, com a orbe nas costas, aparecem losangos pretos brilhantes, e eu acabo descobrindo que consigo disparar raios da minha orbe neles, fazendo com que os losangos ficam brancos. Ao acertar 2 deles, a plataforma vai se soltando aos poucos, e começa a soltar raios nos próximos losangos. Finalizo os 2 primeiros e vou para o último. Com a plataforma liberada, ela começa a subir. Lá em cima, eu preciso novamente da orbe branca para liberar os raios e abrir o caminho para a gente. Mais adiante, encontro uma placa que reflete nossos raios, fazendo com que eles atingem os losangos. Porém, percebo que não vai ser tão fácil assim, pois há uma parede no meio do caminho. Tento de várias e várias formas, mas sem sucesso, até que eu vejo uma plataforma de ativação que move a placa refletora, permitindo que eu tenha o ângulo necessário para acertar o losango. Continuo avançando e encontro outro desafio. Ao acertar o losango, a plataforma se move instantaneamente, sem me dar tempo de alcançá-la. Então lembro da placa refletora. Coloco na forma que reflita o raio parcialmente, dando tempo de eu subir na plataforma antes do raio atingir o losango. Após passar por esses desafios, chego em um lugar totalmente bizarro, e sou obrigado a colocar a orbe no suporte, que a engole. Quando isso acontece, as outras orbes que estavam dentro dela são liberadas e encaixadas em algo. Com todas as orbes encaixadas, algo acontece e ele desaparece. Eu, sem entender nada, fico um bom tempo ali processando que acabamos de ser passada para trás. Ao tirar a orbe do suporte, somos enviados para o outro lugar. Chegando lá, encontramos uma máquina que faz nossa orbe atirar sozinha. No meio disso, tem uma mecânica de placas para refletir o raio. Mas dessa vez parece muito mais complexo, pois se tratavam de 4 placas em um padrão, além de uma pedra que se movia para cima e para baixo. No início eu prefiro explorar o que tem por ali, e noto que provavelmente iremos precisar daquele orbe, mas a nossa única passagem não permite que carregamos ele nas costas. Nossa única opção é entender como aquelas placas funcionam, acertar o timing para conseguir ir até outra pedra. Até então nos levaria para cima com a orbe nas costas. Depois de várias e várias tentativas frustradas, sem sucesso nenhum, eu insisti tanto que eu percebi que ao pressionar a plataforma, ele fazia subir 2 plataformas de cada vez. Primeiro as plataformas da frente, depois a plataforma de trás. Então o desafio era fazer o raio rebater nas 2 plataformas da direita, depois na esquerda para refletir no losango. Finalmente consegui resolver, mas ainda precisava ajustar a plataforma para passar com o orbe nas costas. Depois de muito tempo consegui resolver. No andar de cima atira no losango, que abre um caminho pra gente. Chego a um desenho no chão e eu ativo, e uma bola preta se expande, permitindo eu ter acesso ao seu interior. De início, preciso acertar os losangos parados. Com isso, somos envolvidos por anéis brilhantes e vejo 2 losangos se movendo enquanto tento acertá-los. Tudo isso sob o olhar daquele monstro que roubou nossas orbes. Acredite se quiser, acertar esses losangos é muito mais difícil do que parece. Consigo passar pela primeira etapa, mas na segunda, com esses 3 losangos rodando, acabo errando e sou jogado de volta ao início. E começa a saga, passando pela primeira etapa. Chego à segunda etapa e nada de acertar esses 3 losangos. Sou derrubado de novo e finalmente consigo passar pela segunda etapa. Para piorar, parece um treco preto, que atrapalha ainda mais a gente. Não sei como, mas consegui passar a terceira etapa de primeira. Amém. Do nada sou envolvido por aquela coisa preta, que me transforma em uma arma. Falta um raiozão vermelho no monstro, que roubou todas as nossas orbes. Mas não sei se isso surtiu efeito, pois ele mete o pé. Chegando a esse novo lugar, o bichão segue a gente, e calmamente devolve uma orbe e vaza. Logo depois, somos sugados e jogados a esse outro lugar, sem qualquer explicação nenhuma. E do nada a orbe branca parece que está nos guiando e se encaixa nesse suporte, dando-nos a possibilidade de entrar na orbe verde. Dentro da orbe verde, lembro que já tinha visto aquele losango antes, mas havia um problema. Não tinha nenhum círculo branco, nem suporte para colocar a orbe. Então decido voltar para fora do orbe e encontro esse suporte. Coloco a orbe lá e ela começa a atirar sozinha. Percebo que eu preciso fazer com que o raio atravesse a plataforma para acertar o orbe verde. Para isso, tento achar o ângulo certo e escolho o lado direito. Coloco lá e no final deu tudo certo. A plataforma se move cada vez que é atingida. Com o caminho liberado, encontramos mais uma plataforma. Assim como antes, só precisamos direcionar o raio. Logo à frente, encontramos uma espécie de plataforma com um losango no meio. Percebo que consigo utilizar a mesma mecânica, de enviar um raio até ele pelo lado de fora. Mas havia algo diferente ali. Eu conseguia posicionar onde eu quisesse a plataforma. Fico um bom tempo ali tentando entender qual seria nosso objetivo, mas logo percebo que o impacto interno também afeta o lado de fora, e dando acesso a novos lugares.
Lá em cima há uma plataforma de lançamento, e como estávamos sem a orbe branca, volto para buscá-la. Agora posso descer sem preocupações. Com a orbe em mãos, volto até o círculo no chão, mas não entendo o que precisa fazer ali, já que não tem nada para acertar. Até que vejo um suporte na pedra, que se move para cima e para baixo. Lembro que eu posso fazer o raio entrar no orbe verde. Ajusto a plataforma de recebimento do raio para o lado. Depois disso volto ao círculo branco e atiro com a orbe branca para dentro da orbe verde. Além disso, também eu preciso acertar o timing para me posicionar a rocha que se move para cima. Depois desses ajustes, consigo fazer o raio funcionar e subo lá. Lá em cima vejo um losango que precisa ser atingido e já mando bala nele. Com o losango acertado, um novo caminho é criado. Seguimos pelo caminho e encontramos aquela marca no chão novamente. Eu ativo e aquela coisa preta se abre, permitindo que entremos. Então eu percebo que vou precisar do orbe verde no suporte enquanto eu atiro com a orbe branca. Corro até lá, pego ela e volto para começar a atirar no losango. Novamente, preciso acertar os losangos em movimento, erro várias e várias vezes, mas dessa vez a mecânica é um pouco diferente. Ao atirar, os losangos se movem em sentido horário ou anti-horário, que complica ainda mais nossa vida. De primeira eu consigo passar pela primeira e segunda fase, mas na terceira tem algo nos atrapalhando. Mas mesmo assim consigo finalizar e começar a atacar aquele bichão de novo. A primeira vez ele não revidou, mas dessa vez ele reflete nosso poder que eu solto. E ficamos numa briga intensa, até que... Depois de eu vencê-lo, ele vem em nossa direção e tira uma outra orbe de sua cabeça, dessa vez a vermelha, e nos oferece. No momento que eu pego a orbe, ele desaparece e eu sou sugado para um outro lugar. Nesse lugar, temos uma cápsula com uma plataforma, que nos coloca dentro da orbe. Dessa vez, o próximo destino seria a orbe vermelha. Com a orbe branca dentro da orbe vermelha, avistamos nosso primeiro losango para acertar com o raio. Ao ser atingido, ativa uma plataforma que nos move até o outro lado. Lá temos uma outra plataforma que nos leva de volta para fora. Então eu vejo que eu preciso da orbe verde para passar por alguns obstáculos, então eu volto para pegá-la. Percebo que ali na parte de cima seria somente para libertar nosso ancião. Com ele libertado, volto para nossa missão principal. Nesse novamente encontro uma plataforma com os dois suportes, que precisa ser ativada com essas nossas duas orbes. Coloco a orbe branca e a verde nos suportes e a plataforma se ativa. Eu pego a orbe verde e continuo sem saber o que me espera. Novamente encontro esses dois suportes que precisam de duas orbes. Ao colocá-las, um novo caminho se forma com dois lados. Prefiro seguir pela esquerda e sou lançado para um outro lugar. Nesse local, há algumas coisas estranhas. Ao sair da plataforma, volto para a orbe branco. Me causa um bug mental, pois eu estava na orbe vermelha antes, e ao sair pela plataforma, vou para onde está a orbe branca. E com isso fico sem entender nada. Bom, tento novamente e sigo pelo lado direito, mas não há nada por ali. Decido voltar até a orbe branca e explorar. Vejo uma plataforma que se move e um suporte que move a orbe para o outro lado, mas alguém precisa pressioná-la e eu não posso estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. Mas então surge uma ideia. Coloco a orbe branca na plataforma que se move e lanço para o outro lado. Volto à plataforma que me leva até a orbe branca e consigo passar. Mas depois disso eu preciso levar a orbe branca comigo e acerto esse losango para abrir esse caminho pra gente. Uma plataforma de lançamento me joga para um local onde tem dois suportes e sou lançado para fora do orbe vermelho. Mas entendo que eu preciso voltar e levar os orbes para continuar, mas eu continuo perdido ali. E percebo que se eu entrar na orbe branca com o orbe vermelho nas costas, posso passar por aquele local burlando aquela parede. Faço isso e consigo avançar, mas ao chegar lá, nada acontece. Volto a explorar novamente e encontro uma plataforma que não tinha visto antes. Eu faço o esquema de entrar no orbe vermelho e posiciono o orbe branco do outro lado. Chego novamente a uma cápsula e vejo que tem várias coisas lá. Para isso eu encontro esse losango e acerto ele, liberando um caminho para que temos acesso aos outros orbes. Pego a orbe verde, já que vamos precisar dela para abrir esse caminho, e quando eu libero, vejo que vamos fazer um bem bolado, porque na verdade eu iria precisar estar com a orbe vermelha ali em cima para eu conseguir passar pelo caminho. Ali vejo que temos aquele suporte que atira raio com a orbe branca, deixo ele por ali mesmo e posiciono o orbe verde, para o raio entrar na orbe e acertar aquele nosso losango que foi útil anteriormente. Com a orbe verde no suporte, eu faço o raio entrar nele, posicionando a plataforma corretamente para acertar aquele losango. E com isso, acabo liberando uma nova plataforma. E sigo em frente até encontrar uma outra cápsula com uma plataforma para colocar as orbes. Agora eu preciso posicionar as orbes no local certo,
pois só posso carregar uma de cada vez. E com isso eu decido levar a orbe vermelha comigo e passo pela plataforma com ele. No meio do caminho encontro o suporte, mas para passar por ele eu precisava de uma sequência específica. Coloco o vermelho no suporte, faço o raio branco entrar nele e sair no verde, acertando o losango. E acaba liberando esse caminho pra gente. Com tudo isso posicionado, coloco as orbes na cápsula e sigo em frente. Mas antes apanhei para conseguir sincronizar os impactos. Mais adiante eu vejo uma cápsula que me obriga a usar uma orbe branca. Então eu volto, coloco a branca dentro do vermelho. Pegando no outro suporte eu tiro a branca e vejo o que está acontecendo. Mas logo abaixo eu vejo que temos um losango. Ao acertar, libera um caminho novo pra gente. Neste caminho eu encontro esse outro suporte, com uma placa na frente que refletia nossos saios. Depois de pensar muito, vejo que a nossa saída seria ali. Então eu preciso entrar dentro do orbe branco com as duas orbes nas costas e deixá-lo nesse suporte. Deixando eles lá, eu volto para aquele suporte que refletia nossos saios, e com isso o raio volta para dentro do orbe branco, pegando até o verde, fazendo que o caminho fosse liberado para a gente. Depois de tudo dar certo, chego lá em cima e lá temos novamente outra coisa para resolver. Dessa vez tínhamos somente uma plataforma de lançamento e um símbolo no chão para atirar. E além disso também tinha duas placas que refletiam nossos saios. Até que sem querer eu joguei dois saios que refletiram e eu acionei a plataforma de lançamento. Com isso o raio entrou nela enquanto estava no ar, e devido a isso abriu esse outro caminho. Lá eu precisei tirar orbe por orbe até chegar na orbe verde, que me ajudaria a passar por ali. Aciono esse suporte que acaba abrindo essa bola preta pra mim. Vou até ela e coloco essas duas orbes no suporte, e o outro losango aparece pra mim. Lá precisamos acertar o raio nos losangos como sempre, mas dessa vez fica ainda mais complicado, tendo esses trecos pretos à frente para atrapalhar. Tento várias e várias vezes até conseguir concluir a terceira etapa. Depois disso entramos de novo em confronto com aquele bichão, mas ele reflete o poder e começamos uma luta intensa. Após várias tentativas eu acerto ele, e o monstro nos devolve a orbe roxa. Desta vez, aconteceu uma coisa diferente. Ao devolvê-la, ocorre uma grande explosão e ele desaparece. E como aconteceu antes, somos sugados e voamos até um local cheio de neve, onde nossos 4 bosses que enfrentamos anteriormente estão petrificados. Surge uma plataforma que nos permite entrar no orbe, e a nossa única opção seria a roxa, pois já entrando em todas elas. Antes de seguir, levo a orbe branca conosco. De início uso a orbe branca e além dela precisamos das outras 3 orbes lá fora. Vou pegando uma por uma e ao colocar a última lá dentro, pressiono a plataforma e ela começa a se mover. E as 3 orbes ficou disponível para mim. Começo com a orbe branca e acerto esse losango. E uma plataforma vem até mim, mas eu percebo que somente a orbe consegue se mover na plataforma, então eu sigo para o outro lado. Lá eu encontro uma cápsula com uma plataforma, e para ativá-la eu preciso de pelo menos uma orbe desse lado, então decido mandar a orbe verde para cá. Quando ela chega, eu vou até ela e a retiro. Inicialmente, só movimento a orbe verde para abrir a cápsula, mas percebo que a vermelha também vai ser muito útil pra gente. Mando ambas para lá e em vez de entrar no orbe, coloco essas duas no suporte. Isso cria um caminho pra gente. Chego lá e fico perdido, sem saber o que fazer, pois eu percebo que há uma conexão no local onde eu tava com a orbe verde. Ao entrar na plataforma, eu saio na orbe verde, provando a nossa teoria, que seria igual estava acontecendo anteriormente com a orbe branca. Com as duas orbes no suporte, consigo ativar o caminho. À frente há uma cápsula com suporte para as orbes. Ativo a plataforma e começo a explorar. Na parte inferior eu encontro um lugar, e dentro dele há uma plataforma que me leva de volta à orbe verde. Coloco a orbe verde no suporte, o que me permite sair no local que eu desejo. Levo a orbe vermelha para ativar uma plataforma para mim, e dessa forma criando uma rota. Troco a orbe verde por uma vermelha para mim conseguir passar por esse obstáculo. Encontro uma plataforma de lançamento e uma de ativação. Ativo a plataforma e ela se move, permitindo que a orbe verde se movimente até o outro lado. A partir daí eu encontro aquele mesmo mecanismo giratório que me leva para o outro lado.
Desse outro lado, eu encontro aqueles objetos, e procuro em vários e vários lugares, até que olho para a água e vejo que a torre reflete as imagens. Eu decoro elas e passo uma a uma, até completar todas. Com tudo isso feito, aquele nosso slime amarelo com o mini robozinho dentro surge. Com o robozinho em mãos, preciso encontrar aquele caminho que estava nos bloqueando anteriormente. Nossa estratégia ali era eu passar sem o robô mesmo, e deixar a orbe verde no suporte. Com isso eu iria na plataforma que nos faz ir até a orbe verde, nos permitindo ir até ele com o nosso mini robozinho, sem que aquele negócio pegasse ele. Depois disso vimos uma outra cápsula e logo à frente temos uma torre de água, que subimos. Lá temos uma plataforma, um suporte e eu fico sem entender o que precisa ser feito. E além disso tem aquele negócio que come o nosso robozinho. Então eu decido deixar nosso robô para trás e ver o que temos ali. Do outro lado eu vejo que é um local que já fomos. Então eu noto que a única coisa diferente ali seria o nosso mini robozinho. Então eu acabo vendo ele como nossa única saída. Eu deixo o nosso orbe no suporte e volto lá e pego ele. A nossa saída ali seria utilizar essa plataforma para chamar essa outra plataforma e nos conecta com a orbe verde. E com isso voltamos até a plataforma verde e o robozinho já libera o caminho pra gente. Então eu volto de onde que a gente veio, mas dessa vez acompanhado pelo mini robozinho. E ao sair do orbe roxo, voltamos para aquele mundo de neve e o nosso mini robozinho já se conecta e uma porta gigantesca se abre. Eu vejo ali alguns desenhos de orbes no meio. De início eu tiro algumas orbes de lá de dentro, tento colocar somente a orbe roxa no suporte, mas sem sucesso. Até que eu noto que provavelmente eu iria precisar de todos os orbes ali, pois aquele desenho naquele portão enorme seria relacionado à ordem que os orbes deveriam estar dentro um do outro. Coloco a vermelha dentro da branca, depois coloco ambas dentro da roxa e por fim eu adiciono a verde. Com os orbes na ordem certa, coloco tudo no suporte. As orbes começam a brilhar e se mover, formando um caminho, não somente um, mas vários outros caminhos. Subo as escadas e ao chegar no topo sou lançado para uma área que parece ser o início do jogo. Ativo uma plataforma gigante e acabo evoluindo, estilo Pokémon. E é isso, família, com essa cena saindo de mundo dentro de outro mundo, agradeço demais quem assistiu até o final. Peço desculpa se alguma parte ficou confusa, mas tentei deixar o mais resumido e mais fácil possível, para que vocês pudessem entender. Sinceramente, recomendo a todos jogarem esse jogo, é um passatempo muito bom. Além de mecânicas simples, a sua trilha sonora é perfeita. Bom, e é isso, família, valeu e até o próximo vídeo. You